Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre realismo. Então, o objetivo dessa aula é conhecer esse estilo literário e as suas origens, as suas influências, né? E também o seu principal expoente no Brasil, que é o autor Machado de Assis. Vocês podem acompanhar esse conteúdo pelo caderno do aluno na página 106, tá? Lá vai trazer, então, a parte teórica do realismo. O realismo, gente, ele faz oposição ao romantismo e aos seus ideais, né, românticos. Então, qual a diferença, por exemplo, entre um livro romântico e um livro realista? Você vai ter ali no livro romântico a idealização da mulher, do amor, né, da natureza. O herói também vai ser idealizado. Já o realismo, ele vai mostrar o ser humano, né, com os seus defeitos, né? Por exemplo, como a hipocrisia, as traições, o adultério. Vai fazer uma crítica social ali ao modo de viver, né, do século XIX, começo também do século XX. Então percebam que é uma escola literária que vai retratar o que estava acontecendo naquela época, tá? Nessa época do século XIX, você tem aí o desenvolvimento da imprensa muito forte. Então, o jornal, ele abordava temas sociais, as pessoas estavam muito interessadas nisso, né, em saber o que estava acontecendo ao seu redor, tá? Então, essa abordagem dos temas sociais, o tratamento objetivo da realidade, era muito forte, era uma característica muito forte naquela época, tá? O jornal, então, vai ganhar muita importância no cotidiano das pessoas. E nesses jornais, obviamente, além das notícias, havia também os textos literários, tá? Na pintura, né, o objetivo também era mostrar as coisas como elas são. Então, o realismo, ele teve origem na França, no meados ali, né, dos anos 40 do século XIX. E os principais pintores, então, né, Manet, Courbet, Millet, eles vão retratar pessoas trabalhando, né, pessoas dentro da sua realidade ali. Então, o trabalho acaba sendo o foco principal desses pintores, né, e os trabalhadores, né, que antes as pessoas eram retratadas dentro das suas mansões, né, os burgueses, né, os nobres. Aqui o foco passa a ser fora da casa, né, e geralmente com as pessoas trabalhando, tá? Então, um desses pintores, né, que se destacam no movimento realista é o Gustave Courbet. Ele, então, insistiu que a pintura é essencialmente uma arte concreta e tem de ser aplicada às coisas reais e existentes. Quando lhe pediram, então, que pintasse anjos, ele respondeu: nunca vi anjos, se me mostrarem um eu pinto. Ou seja, ele queria pintar o que ele enxergava, o que ele via, né, de concreto, né, de real na sociedade. Aqui, por exemplo, a mesma coisa, a mesma tendência, né? O Millet vai pintar pessoas, né, trabalhando na colheita, trabalhando no campo, né, no seu momento ali de trabalho, tá? A mesma coisa aqui, né? Outra obra do Courbet, Quebradores de Pedra, também retratando as pessoas na sua realidade ali do trabalho. Aqui, essa obra, ela tem duas traduções, né, para o seu título. Pode ser As Colhedoras ou pode ser As Catadoras, né? É uma obra de 1857. E a classe social aqui que essas pessoas pertencem, obviamente também, né, a classe social dos trabalhadores, né? Então, é fácil chegar nessa conclusão, só observar o que elas estão fazendo. Então, não são escravas, tá, gente? Elas ganhavam o seu salário, né? Um pouco, mas ganhavam. Aqui, nós temos um quadro do Van Gogh, que ele tem, obviamente, a sua obra, né, no início, também voltada para o realismo, tá? Aí ele vai escrever pro irmão dele, falando a respeito desse trabalho, e ele vai explicar que ele aplicou aqui justamente a ideia de retratar pessoas aqui sob um candeeiro, né, essa luz bem fraca, né, bem uma casa simples, né? Essas pessoas estão comendo as batatas com as mãos. Ou seja, elas levam aqui ao prato o que elas lavraram na terra. Então, elas plantaram essas batatas, elas colheram e agora elas estão comendo, então, o fruto do seu trabalho, né? Então, o alimento que eles
ganham, né, tão honestamente, está sendo retratado aqui nessa obra, tá? Aí então pertence à primeira fase aí do pintor, né, desse artista, e é desenvolvida na Holanda, com a forte influência aí do realismo na pintura, tá? Bom, o realismo, gente, é uma corrente literária que é uma escola literária, né, ou um movimento literário que se coloca ali muito próximo à ciência, né? Então nós temos aqui o positivismo, temos também o determinismo que vai influenciar essas obras fortemente, o darwinismo, tanto o darwinismo biologicamente falando, quanto o darwinismo social, né? Você trazendo essa teoria da biologia para a sociologia e fazendo alguns experimentos dessa visão, né, científica para a obra literária. Nós temos muito isso no Curtiço, por exemplo, tá? Bom, e a filosofia também influencia bastante, principalmente ali o Machado de Assis, por exemplo, né? Você tem obras do Machado de Assis muito influenciado pelo Schopenhauer, que era um filósofo alemão pessimista, né? Extremamente lúcido e muito realista também, tá? A música naquele período vai ter uma reação contra, né, o estilo romântico, vai misturar várias tendências, mas todas têm isso em comum, né? Uma reação aí contra o estilo romântico, tá? Aqui tem um quadro, né, falando sobre o realismo na França, né, e o naturalismo, e na França, em Portugal e no Brasil. Bom, na França, a obra que inaugura, né, o realismo é a Madame de Bovary, em 1857, do Flaubert. O naturalismo, que é uma corrente literária que caminha junto ali com o realismo, né, são mais ou menos da mesma época, traz então o Zola, né, inaugurando na França esse movimento literário em 1867. Lá em Portugal nós temos o Eça de Queiroz, né, inaugurando então o realismo com o Crime do Padre Amaro, em 1875, e o Abel Botelho inaugurando o naturalismo, então, com a obra O Barão de Lavos, em 1891. Já no Brasil, percebam que é no mesmo ano que essas duas escolas literárias, esses dois movimentos literários são inaugurados, né? O Machado de Assis inaugura, então, com a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? E o Aloysio Azevedo, O Mulato, ambas em 1881. Esses dois movimentos literários, eles têm muito em comum, tá? Tem algumas características específicas ali que fogem, né, do comum, tá? Bom, o realismo, você tem como características-chave, né, a objetividade, a descrição, a impessoalidade, a observação da realidade, o vocabulário mais voltado para o coloquial, né, a linguagem um pouco mais simplificada aqui dos românticos. E tem também como objetivo ali, né, nessas características, denunciar os problemas sociais, a corrupção, a miséria, a pobreza, a exploração. Então, aqui não tem nada de idealização, né? Nós temos aqui autores, né, o Raul Pompeia, Machado de Assis, a Luísa Azevedo, que vão retratar a nossa realidade exatamente como ela é, tá? Vai mostrar a traição, vai mostrar o adultério, não vai ter mais final feliz, né? Nada daqueles arroubos românticos, tá? Bom, a objetividade, então, era para aproximar a sua atitude do cientista. Então, era essa a intenção, aí do escritor realista. O autor, então, busca encarar os fatos com objetividade e impessoalidade, embora nem sempre consiga, né? Porque a linguagem, gente, ela raramente, né, vai ser neutra. A linguagem, ela sempre vai emitir algum tipo de julgamento, tá? Então, mas não vai idealizar a realidade, não vai ficar dourando a pílula, né? Não vai colocar tanta fantasia ali na história. Então, vai buscar registrar essa história, né? Sem emitir aí julgamentos sobre os fatos ou personagens. A intenção é jogar isso para o leitor fazer, tá? Mas, como eu disse para vocês, a linguagem, ela sempre tem ali alguma conotação, né, de julgamento.
As personagens, então, no realismo, no naturalismo, não são idealizadas de jeito nenhum. Então, para o artista realista, o homem é apenas uma peça a mais na engrenagem do mundo, né? Então, a tendência é enfatizar comportamentos instintivos, no caso do naturalismo, né? Nós temos aí a obra O Curtiço, que é uma obra naturalista que faz muito isso, comparando, então, esses seres humanos com animais, né? Essa é uma vertente aí mais do naturalismo, tá? O realista vai procurar enfocar o homem comum, com seus contrastes, né, sem idealização. Então, com suas falhas humanas ali, tá? A personagem, então, condicionada ao meio físico e social, que é o que eu falei, né? Essa influência do determinismo, do darwinismo, aqui muito presente, né? Nós temos aqui a ciência guiando aqui os passos desses autores, tá? Então, é uma consequência de visão de mundo em que o homem não tem qualquer privilégio sobre os demais elementos. Assim, a personagem aparece condicionada a fatores naturais, né, como o temperamento, a raça, o clima, e fatores culturais, né, o ambiente, a educação. Então, as suas ações são fundamentadas ali, como eu disse para vocês, por exemplo, como o determinismo, ou seja, o homem é fruto do meio, né, a pessoa humana ela tem o seu comportamento daquela forma porque ela age de acordo com o meio em que ela vive. É altamente questionável hoje em dia, né? O determinismo. Mas naquela época era a teoria vigente, né? Então a ciência naquela época acreditava nisso, tá? O autor, então, vai eliminar os acasos, os milagres, né? Que eram frequentes no romantismo. O amor aqui é fisiológico, ou seja, ele é físico, né? As pessoas realmente têm contato, né? Não tem mais aquela idealização, né? Não é nada platônico. Então, diferentemente dos românticos que viam o amor a solução de todas as coisas, o escritor realista apresenta o amor como um ato predominantemente fisiológico, né? Ou seja, é físico. Há uma acentuada preferência aqui pelo enfoque do adultério, não só, né? Você pega ali, por exemplo, a obra A Cartomante, né, do Machado de Assis, que tem um trio amoroso ali, né? E nós temos um triângulo amoroso, obviamente tem um casal ali que realmente é casado, mas tem um amante, e esse casal de amantes, né, frequentam então uma cartomante, que é uma fraude, né? Essa cartomante está enganando esse casal, e aí obviamente que esse adultério vai ser a causa da destruição familiar ali e, consequentemente, da sociedade. Então, o Machado de Assis e tantos outros retrataram esse adultério como forma de fazer uma crítica, né, à hipocrisia, ao comportamento dessas pessoas, tá? E ali tem muita ironia também, né, na Cartomante, em tantos outros contos do Machado de Assis. O espaço urbano, porque é um tempo contemporâneo, né? As cidades estavam crescendo muito. Então, é nítida a preferência pelo espaço urbano nessas obras, pois a burguesia fixou-se principalmente nas cidades. E é aí que residem, então, os elementos a serem combatidos, né? Como a ambição, a corrupção, etc., né? A traição. Já que a obra literária é vista como um instrumento de denúncia dos desequilíbrios sociais. Há preocupação em retratar pessoas da época, encarando o presente histórico, os conflitos do homem da época, os problemas concretos, né? Concretos e os dramas cotidianos, né? Que aquelas pessoas passavam. A narrativa e a linguagem. Então, o processo narrativo vai obedecer à lógica, eliminando os acasos e os milagres, né? Como era no romantismo. Via de regra, o desenlace é previsível. A linguagem é mais simples que a linguagem dos românticos, muito detalhista, né, muito descritiva, é uma característica chave, explicada então pela intenção de retratar fielmente a realidade focalizada, o que torna a narrativa mais lenta. Por exemplo, gente, o Machado de Assis, ele vai falar da rua, o nome da rua, o número da casa, qual era a cor dessa casa, aí entrando nessa casa todos os detalhes da decoração, porque ele quer ambientalizar e colocar o leitor dentro daquela cena, por isso que ele traz tantos detalhes, tá? E, obviamente, aproximar aquele fato da realidade. O Machado de Assis é o principal autor, então, nós temos aqui o que diz o milagre brasileiro, porque o Machado de Assis
Ele é considerado um autodidata porque ele frequentou uma escola pública, mas muito pouco também, ficou pouquíssimo tempo. Então ele é considerado um autodidata porque ele foi atrás do próprio conhecimento, tá? Então ele ia atrás do padeiro que sabia francês, do padre que sabia inglês, e aí essas pessoas o ajudavam ali, né, na construção do seu conhecimento. E ele frequentava muitas bibliotecas públicas, ele lia muitos autores e ele corria atrás. Por isso que ele é considerado um autodidata. Por que é um milagre brasileiro? Porque ele era negro, nasceu no Morro, né, no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, extremamente pobre. O pai era pintor, a mãe era lavadeira. Além de tudo isso, ele era doente também, né? Ele tinha epilepsia, ele era gago, e mesmo assim ele se tornou o maior escritor brasileiro de todos os tempos, né? E além disso, ele fundou a Academia Brasileira de Letras, né? E foi o seu primeiro presidente. Então percebam a grandiosidade desse homem. E é um escritor que escreve de tudo: crônicas, contos, romances. E ele era funcionário público também. Ele estava muito ligado em tudo que estava acontecendo em volta dele, era extremamente observador. E a obra do Machado de Assis, gente, ela é procurada não só por quem gosta de literatura, mas pelas pessoas que gostam de história, de filosofia. Ou seja, o Machado de Assis ele é um autor completo, tá? Ele tem algumas características nas obras dele, que a gente vai falar na próxima aula, porque eu vou fazer uma aula exclusiva, né, do Machado de Assis, porque tem muita coisa aí para falar desse autor, tá? Eu me despeço por aqui, eu agradeço pela atenção. Essa aula é uma aula de introdução, né? Nós vamos continuar esse assunto. Eu agradeço, então, pela atenção de todos. Obrigada, até mais.